Muito boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui ao vivo pela TV Osasco para mais uma edição do programa da Defenda PM, Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo em defesa da Polícia Militar. Comigo, o Coronel Ernesto, mais uma vez, e hoje o nosso convidado para a entrevista da semana é o Dr. Leandro Piquet. Essa entrevista vai ser exibida em 2 edições do programa, porque o assunto é extenso. Nós vamos falar sobre crime organizado, violência e segurança pública. Sejam bem-vindos. Foi suspenso ontem o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade de autoria do Procurador de Justiça de São Paulo contra a Resolução 54 do Tribunal de Justiça Militar. A resolução trata do crime militar no doloso contra a vida de civil e ontem foi dia da sustentação oral no processo, o que foi feito pelo presidente da Defenda, o Coronel Elias Miller da Silva. O Coronel Ernesto esteve lá, acompanhou e comenta. Bom dia a todos, bom dia Silvio, bom dia meu amigo Dr. Leandro Piquet. Ontem estivemos no TJ para acompanhar o Coronel Miller fazendo a sustentação oral no processo. Ele fez uma exposição muito rica em detalhes, inclusive trazendo informações da história legislativa de todos os institutos que trataram efetivamente sobre essa mudança na lei e a sua exposição foi tão elucidativa que 2 desembargadores pediram vistas no processo. O processo já havia sido relatado e o relatório era contrário às teses da Polícia Militar, do TJM, e esse pedido de vistas dos 2 desembargadores vai suspender o processo até que eles retomem a votação. Então, foi uma exposição muito bem feita. A gente acredita que agora, com essas novas informações trazidas pelo nosso presidente, que nós possamos ter ganho nessa causa que é importante para as polícias militares do Brasil, embora esteja concorrendo a esse processo somente aqui em São Paulo. A gente vai acompanhar o andamento e vai ser pauta fixa nossa, né? Acompanhar e ver o que está acontecendo nessa ação. Exatamente, não só nossa, mas até de todos os nossos associados, todos aqueles que buscam essa garantia dos direitos do policial militar, do oficial de polícia militar, de produzir o inquérito policial militar. Então, é uma obrigação de todo oficial da polícia militar acompanhar isso de perto, porque se trata de prerrogativas nossas que nós temos que defender. Semana passada, a Defenda reuniu os deputados estaduais eleitos para alinhar as pautas da associação para a próxima legislatura. Da reunião nasceu a bancada policial militar, uma frente na Assembleia Legislativa que vai lutar pela instituição da Lei Orgânica e do Estatuto da Polícia Militar, pelo fim da resolução SSP 40, que disciplina o tratamento da morte decorrente de intervenção policial, pela reposição salarial e pela aprovação da lavratura do TCO pela PM. O comandante-geral da Polícia Militar e o subcomandante permanecerão em seus postos no próximo governo. Na semana passada, o governador eleito João Dória anunciou que o coronel Salles e o coronel Alencar continuarão no cargo do comando da Polícia Militar Paulista. O anúncio fechou a cúpula da segurança pública. A Defenda cumprimentou os 2 oficiais pela permanência nos postos. Agora vamos para a entrevista da semana, recebendo hoje o Dr. Leandro Piquet. Ele é professor da USP, tem pós-doutorado em ciência política, estudou na Harvard Kennedy School, dentre outras instituições, tem diversos trabalhos publicados sobre crime organizado, violência e segurança urbana, e é sobre esse assunto que nós vamos conversar com ele. Dr. Leandro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Coronel Ernesto, boa tarde de novo. Boa tarde, Silvio. Boa tarde a quem nos assiste mais uma vez.
Doutor Leandro, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. O senhor que é realmente uma das grandes mentes hoje que trabalham o assunto segurança pública no Brasil e posso dizer tranquilamente na América Latina, para não expandir muito esse território. É uma honra tê-lo aqui conosco hoje. Obrigado. Já foi anunciado, o assunto é tão extenso, nós conversamos tanto antes aqui, né, para preparar a pauta, que decidimos fazer um segundo programa, que vai ser gravado hoje na sequência e vai ser exibido posteriormente, talvez no dia 20, vamos avisar com antecedência a vocês, porque tem muito que ser discutido aqui em termos de segurança pública. O doutor Leandro teve a oportunidade de fazer parte de algumas equipes que pensaram segurança pública para essa eleição. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco disso também ao longo da nossa entrevista. E eu vou começar com uma pergunta muito simples. O que esperar, o senhor que participou, junto, principalmente ao PSDB, da formulação de estratégias de segurança pública, o que esperar dos próximos 4 anos em São Paulo nesse tema? Ernesto, eu acho que o São Paulo tem uma vantagem com relação aos demais estados do Brasil no aspecto de segurança pública. Tem um legado muito positivo. Quer dizer, o estado tem uma história de redução de homicídios desde 2000. A redução é muito importante do ponto de vista quantitativo, basicamente uma redução de 75% ao longo desse período. Fazendo a conta, eu acho que uma conta muito importante, assim, comparando São Paulo no sentido da evolução que teve com o Brasil. Se São Paulo e Brasil em 2000 estavam na mesma posição em termos de taxa de homicídio, mas o Brasil teve uma tendência de crescimento contínuo desde então. E São Paulo diminuindo, hoje estamos abaixo de 10 por 100 mil, que é um marco muito importante. Essa diferença entre São Paulo e Brasil, se formos aí somando ano a ano o número de mortos, nós chegaríamos a algo próximo de 214 mil mortos. Ou seja, nós salvamos 214 mil vidas com a política de segurança consequente que o Estado de São Paulo teve desde a década de 2000. E, nesse aspecto, eu acho muito importante enfatizar o papel do policiamento ostensivo, da investigação específica na área de homicídios, mas o policiamento ostensivo realizado pela Polícia Militar foi muito importante para esse resultado, porque garantiu uma presença nos pontos, digamos, de maior incidência criminal. Isso difere, mais uma vez, do que é feito em vários outros estados do Brasil. A Polícia Militar tem uma alocação do seu efetivo justamente onde é mais necessária, onde há mais demanda, no sentido de mais crimes, uma população maior. E o resultado disso foi aparecendo ao longo dessas últimas 2 décadas. Eu acho que esse é o principal legado. O começo é muito bom. Então, taxas de 10 por 100 mil, problemas no que diz respeito às taxas de roubo, furto e crimes contra o patrimônio. Essa eu diria que é a nova fronteira, o grande desafio do próximo governo. E uma equipe que tem grandes elementos de continuidade, né? Quer dizer, o comandante da PM continua, a Polícia Civil também continua operando dentro dos meus parâmetros ali de lideranças, de pessoas em posições chaves, ou seja, é um governo de continuidade que tem um bom legado e com novos desafios, como eu disse, na área de crime contra o patrimônio, principalmente. Como é que o senhor entende que vai ser abordado esse problema do crime patrimonial? O senhor isso foi deliberado? O senhor trabalhou para nossos telespectadores entenderem por que essa pergunta? Porque o Dr. Leandro Piquet fez parte da equipe junto com o General Campos, que é o nosso futuro secretário de Segurança Pública, a partir de 1º de janeiro de 2019, que debateu isso dentro de um aspecto macro Brasil e depois também auxiliou aqui a equipe paulista. Foi traçada alguma estratégia? Já se tem alguma possibilidade de vislumbrar uma melhora nesse combate a esse delito? Eu acho que, mais uma vez, o que está acontecendo é a tentativa de realocar o efetivo da Polícia Militar e trabalhar em conjunto com as guardas municipais no sentido de aumentar o esquema de policiamento nos pontos sensíveis do Estado. Quer dizer, eu acho que é muito importante, no caso do crime
de oportunidade, do roubo, do furto que acontece nas ruas, do roubo à residência, furto à residência, é olhar a distribuição desses crimes no espaço e no tempo e focalizar a repressão nessas manchas, nessas áreas de alta incidência criminal. Isso foi feito com homicídio. O grande desafio da década de 2000 era o aumento do homicídio. A curva era impressionante, sai dos anos 80, alguma coisa próxima ao que estamos hoje, em torno de 15 por 100 mil, e chega a quase 40 por 100 mil, né, no final dos anos 90. Então, qual foi a grande decisão? Mudar o critério de distribuição do efetivo policial. A mesma coisa agora, é preciso incorporar o planejamento da Polícia Militar e o trabalho de inteligência da Polícia Civil de acordo com o problema. E usar muito dado, muita inteligência no planejamento das ações e, dessa forma, conseguir mudar essa tendência. Não há segredo, quer dizer, o bom trabalho de polícia resulta em redução de qualquer crime, quer dizer, a presença na hora certa, no local certo. Isso precisa de análise e inteligência. Em relação ao crime de homicídio, foi observado uma mudança, inclusive, de posturas municipais. Vou dar um exemplo. Funcionamento de bares, lei seca, algumas outras medidas que independem da polícia, efetivamente, mas que contribuíram, sem dúvida nenhuma, para a diminuição dessa taxa de homicídios. Ou os homicídios que aconteciam em briga de bar, isso reduziu com a disciplina de como funcionariam esses locais, a fiscalização desses locais, e a própria lei seca em alguns municípios, como Diadema, vou citar aqui a região também de Osasco, vários municípios têm, Carapicuíba tem, Jandira tem, leis secas que impedem o consumo de bebida alcoólica de determinado, ou melhor, o funcionamento de locais que servem bebida alcoólica após determinado horário. Perfeito. O senhor vislumbra alguma ação desse tipo também que possa ser colocada em prática para os crimes patrimoniais? Tudo que envolve digamos, o trabalho de análise criminal, o trabalho de inteligência, requer exatamente esse tipo de consideração, quer dizer, conhecer o modo como o crime acontece. Quer dizer, a conclusão de que é necessário fechar o bar depois de determinado horário decorre de uma análise dos casos de homicídio em determinada área. Quer dizer, então, é preciso fazer análise de trajetória das vítimas, das situações que geram as melhores oportunidades para o crime, no sentido de que, às vezes, a falta de iluminação, a circulação, o controle de terminais rodoviários, ferroviários, metrô, áreas que as pessoas passam todos os dias, muitas vezes tem pontos falhos de controle. Então, tudo isso precisa ser levado em conta no planejamento das ações de prevenção e controle. Então, eu acho que isso é muito importante, justamente conhecer a trajetória do infrator, conhecer a trajetória da vítima, conhecer os locais onde o crime acontece, ou pode acontecer, e dessa forma atuar para preveni-lo. Eu vou talvez dar uma expandida na visão. O senhor entende que o sistema hoje de segurança pública que nós temos no Brasil, que é praticamente único no mundo inteiro, tem mais 2 países, essa divisão de função entre Polícia Civil e Polícia Militar, o senhor entende que isso atrapalha, ajuda? Qual a ideia do senhor sobre não sobre as 2 polícias em si, porque 2 polícias existem em vários lugares do mundo. 2 ou mais. Né? 2 ou mais. Inclusive, integração com a Polícia Municipal também. Ou aqui chamadas guardas municipais. Mas a dualidade de ação, qual é o seu pensamento sobre isso? Eu acho que tem uma série de consequências negativas para o público, né? A população sofre com isso. A maior parte dos crimes, digamos, tem impacto limitado do ponto de vista econômico, do ponto de vista da gravidade, então poderiam ser resolvidos no local em que ocorrem, poderiam ser registrados ali pela Polícia Militar, num boletim de ocorrência único, num termo circunstanciado. O encaminhamento muitas vezes um roubo que acontece, um furto que acontece perto
o exemplo que eu citei há pouco de um terminal rodoviário, aquilo, o mais importante o que é ter a informação no sistema, é fazer com que a vítima possa facilmente registrar uma ocorrência. Então, o setor público, aí não pensando só no nosso problema, tem que pensar na população, em como vai acolher essa demanda. Então, a forma mais imediata e direta de acolhimento é aquele policial que está na rua, próximo ao crime, registra a ocorrência. Isso permite que a informação seja conhecida, que o planejamento seja direcionado para essas áreas, para que o perfil dessa vítima seja entendido. Claro que individualmente não haverá uma investigação específica para um caso de furto, mas 10 casos de furto no mesmo local farão com que aconteça alguma coisa, né? Uma investigação, um policiamento mais intenso naquela área. Então, isso é que é importante, é garantir que a informação seja, né, assimilada no planejamento, na inteligência das ações policiais. Então, é muito importante que o boletim de ocorrência único, que são propostas que estão em tramitação hoje, no Congresso e na Assembleia Legislativa, aqui de São Paulo, possam prosperar, no sentido de gerar essa maior capacidade de acolhimento da vítima, evitando aquilo que é conhecido como a dupla vitimização, né? Que é a pessoa é vítima de um crime e ainda passa pela vitimização de ter que registrar a ocorrência numa delegacia, se deslocar, chegar a uma delegacia, enfrentar uma fila, ser mal atendido. Poderia ser resolvido no local, dando ao policial militar o poder de registrar o termo circunstanciado e um boletim único que ligasse todas essas bases de dados e informações que temos hoje no Estado na área de registro de ocorrência. Inclusive, isso permitiria que a Polícia Civil fizesse aquilo para o que ela está criada, né? Investigação criminal e resolução de crimes de autoria desconhecida. Exatamente, quer dizer, fica uma disputa, existe hoje uma disputa no país, assim, quem é dono do boletim de ocorrência, como se esse fosse o principal aspecto do trabalho de polícia judiciária. O principal trabalho da polícia judiciária é investigar, e as investigações são feitas em níveis muito precários no país inteiro. O Sou da Paz fez um estudo ano passado nos casos de homicídio, fez uma amostra de estados, né, 5 ou 6 estados no país, e há taxas abaixo de 10% inclusive de identificação de autoria, na maioria dos estados levantados. Eu estou aqui com os índices criminais, ou melhor, desculpa, taxa de esclarecimento de 2016 nos Estados Unidos. Homicídio. 60%, 50,4%, 59,4%. Perdão, esse esclarecimento, ele é o indiciamento e a prisão do... Na verdade, indiciamento e prisão final, né? Condenação. É aquele que é considerado a condenação, ele é condenado. No nosso caso, a gente já fica contente quando consegue identificar o autor do homicídio. Aqui, nos Estados Unidos, eles consideram o crime elucidado quando ele é preso definitivamente, ou seja, ele é condenado. Exatamente. Estupro, 36,5%. O roubo, 29,6%. Isso são taxas de 2016. Com um efetivo que é um dos... se a gente pensar em Nova York, por exemplo, Nova York tem cerca de 18% a 19% do efetivo da polícia de Nova York que é alocado para fazer investigação. E aí, quando a gente pensar em investigação, não só a investigação, o detetive, mas o perito também, né? Então, 18%, 19% nós temos em torno disso. E peritos e investigadores que vão atrás de quem cometeu o delito, vamos assim dizer, né? Elucidar o delito. Aqui em São Paulo, nós temos uma polícia civil que tem praticamente 1/3 do efetivo de uma polícia militar. Mais uma polícia técnico-científica que tem mais outro tanto. Mas é a irracionalidade de ter que manter uma estrutura de delegacia, plantão, atendimento, tudo isso que poderia ser simplificado se o registro fosse integrado, né? Quer dizer, se eliminarmos, por exemplo, a necessidade de ir a uma delegacia para registrar um boletim de acidente de trânsito, quer dizer, por que esse esquema cartorial brasileiro ainda prevalece? É uma pergunta que a gente precisa, né, se fazer. O senhor acha que a única barreira para não existir o TCO que o senhor acabou de falar é a Polícia Civil ou o que falta mais? Não, eu acho que existe uma razão de fundo
que assim, São Paulo é muito diferente do resto do Brasil no que diz respeito à qualidade da polícia militar. Acho que poucos estados, assim, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas, têm polícias militares que, digamos, o legislador confiaria 100% para delegar o trabalho de registrar uma ocorrência. Eu acho que existem aí, de fato, problemas como corrupção, falta de qualidade em várias polícias do Brasil, e o registro do termo circunstanciado nesse contexto poderia ser altamente arriscado. Então, eu acho que existe por parte do legislador uma dúvida honesta com relação à viabilidade dessa medida. Eu acho que, olhando o problema daqui de São Paulo, a gente acha que o problema é mais simples do que ele é, porque a gente também seria necessário desenvolver uma série de controles das polícias militares em outros estados, no sentido de que não ocorresse aí, nesse processo de registro do termo circunstanciado, qualquer possibilidade de achaque, de extorsão ali da vítima pelo policial, o que é uma realidade em muitos lugares. Desculpe, mas esse problema ele existe em qualquer circunstância, inclusive com outra polícia. Não, em qualquer circunstância, mas eu diria o seguinte, que não é um passo 100% seguro. Quer dizer, se o Brasil tivesse uma polícia militar no padrão dos bons estados, Rio Grande do Sul, São Paulo, a gente pode pensar quais seriam esses modelos aí, mas eu acho que todo o Sul, Sudeste, menos Rio de Janeiro, tem polícias militares capazes de fazer esse trabalho. Em muitos lugares, simplesmente não há. Então, é uma dúvida nesse sentido. Assim, será que a gente não vai... Rondônia está aplicando o termo circunstanciado de ocorrência. No meio do mato. A gente acha que é no meio do mato, né? Não é no meio do mato o problema. Pode ser no meio do mato. O problema é a qualidade da polícia militar. Não, eles lavram o termo, inclusive, no meio do mato. O que é muito importante. Quer dizer, eu acho que... O Acre já existe implantação parcial. Nós temos implantação parcial em alguns estados do Nordeste. Ceará, por exemplo, Rio Grande do Norte. Nós temos implantação total em Sergipe. Então, essas são alguns exemplos, talvez, de... E uma coisa muito importante, Ernesto, aqui, na verdade, nós não temos a tradição no país de avaliar o impacto das inovações. Então, eu acho que seria muito importante, até para responder a essa dúvida, será que todas as polícias militares do país são capazes de lavrar o termo circunstanciado? Isso a gente pode responder olhando e acompanhando essas experiências. Eu acho muito importante desenvolver também um esforço de avaliação, né? Será que os usuários desse sistema, nesses estados, estão satisfeitos? Aqueles que foram atendidos, eles se sentiram contemplados? Então, uma pesquisa de domiciliar pode responder isso, uma pesquisa por telefone, ligando para o número das pessoas que registraram a ocorrência, enfim. E produzir evidências de que essa inovação é possível em qualquer contexto. Eu apenas destaco que o legislador não é só o lobby da Polícia Civil, que muitas vezes é muito ativo, tende a criar essa barreira, eu acho que... E é um lobby que não está olhando, na minha opinião, para o público, não está olhando para o usuário. Mas eu acho que o legislador, mesmo assim, dando um crédito, digamos, de boa intenção ao legislador, ao congressista e aos deputados das Assembleias Legislativas do país que estão, digamos, também regulamentando essa legislação, eu diria que o único aspecto que poderia ser levantado é: será que, de fato, todas as polícias militares do país têm a mesma capacidade de lavrar esse termo circunstanciado? E eu acho que é uma pergunta que se responde com avaliação, com evidências. Como toda dúvida, em políticas públicas, a gente tem que usar dados, evidências para tomar decisões, né? E ousar tomar algumas medidas, e mesmo que tenha que voltar atrás depois, né? Claro, eu acho que o caráter da inovação é exatamente isso. Quer dizer, se não dá certo, a gente avalia e muda a proposta, muda a política. Naquilo que o senhor participou da elaboração de planejamentos, o senhor já falou da continuidade, que começamos num patamar bom, e temos aí o grande desafio de minimizar os crimes patrimoniais em São Paulo. Além dessa
alocação. O que o senhor fala? Se pensou em algo estrutural nas polícias, em mudar a estrutura das polícias? Ouvimos aí o anúncio dos BAEPs, feito pelo futuro governador João Dória. Mais alguma coisa? O que o senhor enxerga disso tudo? Eu me dediquei mais à produção da agenda nacional durante a campanha do que aqui no estado de São Paulo. Acompanhei, digamos, à distância essa discussão, com poucas participações. Eu acho que, em particular, essa proposta de criação do BAEP é o contrário do que a gente estava falando antes. Quer dizer, é a política sem evidência, né? Então, a medida parece boa do ponto de vista há uma sensação de insegurança. É muito interessante porque, apesar dos bons resultados da redução dos homicídios, todas as pesquisas com o público, de opinião pública, mostram que a população de São Paulo continua se sentindo muito insegura. Aconteceu algo parecido na Colômbia também, quer dizer, houve uma redução brutal da taxa de homicídios e as ruas continuam com taxas altas de crimes desses de oportunidade, roubo, furto. Quer dizer, continua sendo um espaço urbanos em que as pessoas se sentem inseguras. São Paulo é a mesma coisa. E essa medida de criação do BAEP, ela foi muito mais uma medida, digamos, olhando essa sensação de insegurança e dizendo o seguinte: qual é a melhor unidade que a Polícia de São Paulo tem do ponto de vista de policiamento tático, agressivo? É a rota, né? Onde a rota chega, quem mora naquela área diz: poxa, que bom que tem aqui um pessoal que fica circulando, que aborda, faz um trabalho de polícia duro. Desde que não seja eu o abordado. Desde que não seja eu o abordado. Mas afinal, eu não sou suspeito, né? Sim. Eu acho que tem sempre esse aspecto e eu acho que a gente tem que levar em conta também o impacto que, eventualmente, esse modelo de policiamento tem na relação da população com a polícia. Mas eu entendo que a proposta do BAEP ela surgiu de um diagnóstico, digamos assim, de opinião pública. Ela não tem a ver com um diagnóstico de segurança pública. Não é uma análise, olha, os dados mostram que o modelo de policiamento necessário para melhorar a segurança de São Paulo é o patrulhamento por unidades especiais, com abordagens táticas mais agressivas. Eu acho que é o contrário, que vocês estão falando de roubos, de crimes de oportunidade, roubo, furto. O caminho mais lógico seria mais patrulhamento a pé, maior integração com a Guarda Municipal, o uso de dados na construção dessas manchas e tentar desenvolver estratégias de policiamento específicas para cada problema. Então, é muito mais uma estratégia de policiamento orientada a problema do que um modelo único de patrulhamento. Eu acho que sempre que a polícia usa modelo único de patrulhamento, dá errado, né? Eu acho que usar o tático agressivo, né, como modelo predominante de policiamento fala o seguinte: qualquer que seja a doença, toma o mesmo remédio. Não necessariamente. Eu preciso fazer uma pergunta para o senhor e depois nós vamos passar para a gravação do próximo programa. O senhor falou que nós saímos de uma taxa de 40 homicídios por 100 mil 40. Habitantes, né, nos anos 90, e hoje estamos em 10 por 100 mil, e que isso é resultado de um trabalho ostensivo da Polícia Militar, principalmente. Nesta linha que a gente já viu que a PM dá resultado no trabalho dela, e a gente nunca viu uma ação concreta de valorização desse trabalho, de valorização do policial militar. O João Dória está assumindo, tem um discurso de valorização que ele fala, BAEP, equipamento, advogado, né? É essa linha, na sua opinião, ou o que deveria ser feito para valorizar o trabalho do policial militar? Eu acho que a Polícia Militar e também o trabalho de investigação da Polícia Civil foi muito importante. Quer dizer, não acho que foi sozinho, porque a dinâmica na diretoria, na divisão de homicídio, foi muito positiva nessa década aí de 90 e 2000, com muitas elucidações, investigações bem feitas, uma liderança muito boa na divisão de homicídios. E acho também que o Ministério Público teve um papel, quer dizer, eu acho que foi um processo interessante, não foi exatamente uma política decidida pelo Executivo, foi muito mais um conjunto de ações de baixo para cima das instituições policiais, do Ministério Público e também do Judiciário,
que produziram um resultado muito positivo. Então, eu acho que houve até o contrário, uma dificuldade ao longo desses anos todos de governo PSDB, do governador incorporar os bons resultados da segurança nos seus posicionamentos, falas. Então, terminou resultando, digamos assim, quase que numa exclusão da polícia militar e dos bons policiais civis que se dedicaram a esses resultados. Isso não apareceu. Eu acho que esse foi realmente um problema que tem custado caro à administração do PSDB, porque perdeu, digamos, a possibilidade de apresentar uma grande conquista, um grande resultado. Essas vidas que foram poupadas aí com essas políticas de segurança são jovens, negros, da periferia. Então, foi exatamente um impacto social dessa política muito significativo. E poderia ter sido um grande trunfo para os candidatos do PSDB, não só aqui em São Paulo. Muito bem. Nós vamos encerrar o programa de hoje, então, que o tempo já estourou. Vamos continuar aqui para gravar a segunda parte da entrevista, para ser exibida no dia 20, se tudo estiver correndo certo. Então, por hoje, agradecendo muito a presença do Dr. Leandro Piquet. Continuamos por aqui. Tenham todos uma boa tarde, ótima quinta-feira e até quinta que vem.